Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. No vídeo de hoje, nós vamos falar mais uma vez a respeito da Lei de Estrangeiros. Dias atrás, nós apresentamos um projeto do próprio governo que propõe uma série de modificações, mas uma série bastante extensa de alterações nesta lei, que é a lei que regulamenta toda a situação de entrada e saída de pessoas no território português, no que trata da imigração. Dito que nós vamos falar desta lei, nós vamos apresentar hoje para vocês, eu vou deixar inclusive na descrição aqui embaixo, o projeto de lei 213/15-1, que é do partido considerado aqui em Portugal de extrema-direita, que é do partido Chega. E ele faz algumas alterações também nesta lei, que é a Lei 23/2007, de 4 de julho, principalmente naquilo que respeita aos artigos 88, 89, e aí nós vamos chegar na questão que está ligada à manifestação de interesse que é feita por todas aquelas pessoas que entram em Portugal, que pretendem ficar por aqui, que entram como turistas muitas vezes e pretendem ficar em Portugal através do quê? De uma atividade que eles abrem aqui, trabalham com recibos verdes, ou por um contrato de trabalho. Além disto, este projeto de lei, ele ainda vai adiante e ele vai pegar, vamos dizer assim, mais adiante nas questões relacionadas à imigração ilegal, aplicação de multas, de penas que podem ser aplicadas, não só administrativas de multa, mas mesmo penas de prisão para quem traz para o território português trabalhadores, faz com que esses trabalhadores entrem no mercado, trabalhem no mercado, contribuam para o Estado, mas são auxílios à imigração ilegal, porque estas pessoas não tiveram visto, não tiveram a observância de determinados critérios que já estão estipulados na lei. Portanto, o que o Chega está propondo? Apertar o cerco à imigração ilegal. E isso, evidentemente, vai começar lá pelo artigo 88 e 89, que é o que nós vamos tratar no nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar de 88 e de 89. Os demais artigos deste projeto de lei nós vamos tratar em outro vídeo, porque senão o nosso assunto vai ficar muito extenso. E isso acaba se tornando cansativo. Mas, de toda maneira, eu vou deixar no link aqui do vídeo a íntegra deste projeto, para que você já possa adiantar a leitura, e depois eu faço o material e apresento e vamos discutir pontualmente os demais artigos. Ok? Muito bem. Dito isto, que é o que nós vamos tratar no vídeo de hoje, e por se tratar de manifestação de interesse, é do interesse de todas aquelas pessoas que vêm para cá e querem se regularizar através desta, digamos assim, exceção à lei. Então, fique ligado, fique atento, acompanhe o nosso vídeo até o final, para que não perca nenhuma vírgula, nenhum ponto e nenhum ponto e vírgula. E aí você consegue entender o que está por vir. É evidente que se trata de um projeto de lei que vai para a Assembleia, que já foi recebido, que vai ser avaliado, vai passar pelas comissões, vai passar por votação. Todo o processo legislativo deve ser observado aqui. Pode ser até que isso seja rejeitado de plano e pronto. Não sei o que vai acontecer. Mas percebam a preocupação do legislador no sentido de alterar alguns dispositivos destas leis que nós tanto falamos aqui. Lei de nacionalidade e lei de estrangeiros. Muito bem. Esse é o objetivo e esse é o foco do nosso vídeo de hoje. Antes de começar a falar especificamente destes dois artigos, que são muito importantes, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, agradecer a todos aqueles que já são inscritos no nosso canal, que compartilham os nossos materiais, que divulgam os nossos materiais. E se você está assistindo ao canal pela primeira vez e achou interessante, então faça o seguinte, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos
e marque o sininho na página do YouTube. Por que o like é importante? Porque o algoritmo do YouTube vai entender que o material é relevante e que ele deve ser apresentado a mais e mais pessoas, e isso ajuda, evidentemente, o crescimento do canal e a difusão destas informações que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, levar para vocês aquilo que está previsto no projeto do Chega. Vamos lá. Artigo 88. O que é o artigo 88 para quem ainda não conhece? Porque muita gente já sabe do que se trata. Autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada. Ele tem vários números, começa pelo 1, 2, vai para o 3, vai para o 4, vai para o 5 e vai para o 6. Muito bem. O que nos interessa aqui? O número 1 permanece do jeito como está hoje na lei. Eles não propõem nenhuma alteração no número 1. Mas eles propõem, sim, uma modificação no número 2 do artigo 88. E é justamente aqui que vem a questão da manifestação de interesse. 88, número 2. Todo mundo que está aqui em Portugal, que chega aqui, quer fazer uma manifestação de interesse, ele esbarra com 88.2 ou 89.2. E no 2 eles propõem uma alteração. Atualmente, a legislação diz que o quê? Autorização de residência para o exercício de atividade profissional subordinada mediante manifestação de interesse apresentada através do sítio do CEP na internet ou diretamente numa das delegações regionais. É dispensado o requisito previsto na linha A do número 1 do artigo 77, desde que o cidadão estrangeiro, além das demais condições gerais previstas naquela disposição, preencha as seguintes condições. E aí vem as condições. Já nesse número 2, temos então aqui em verde aquilo que eles estão propondo. Excepcionalmente, mediante proposta do diretor nacional do CEF, ou por iniciativa do membro do governo responsável pela área da administração interna, pode ser dispensado o requisito previsto na linha A do número 1 do artigo 77, desde que o cidadão estrangeiro, além das demais condições gerais previstas nessa disposição, preencha as seguintes condições. A letra A hoje diz o seguinte: possua um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho, ou tem uma relação laboral comprovada por sindicato, por representante de comunidades migrantes com assento no Conselho para as Migrações ou pela autoridade para as condições do trabalho. Proposta é mudar a redação da letra A para possua um contrato de trabalho ou tenha uma relação laboral comprovada por sindicato, por associação com assento no Conselho Consultivo ou pela autoridade para as condições do trabalho, pela ACT, como é aqui conhecido. Portanto, perceba, entre o que temos hoje aqui, que está em amarelo, nós vemos aqui que na letra A tem algumas alterações interessantes. No mesmo número, a letra B, hoje diz que tenha entrado legalmente em território nacional. Proposta do Chega, tenha entrado legalmente em território nacional e aqui permaneça legalmente. Perceba, eles acrescentaram esta partezinha final aqui. E aqui permaneça legalmente. Por quê? Qual é a ideia do Chega? Vamos lá, eu não sou contrário a isso aqui não, afinal de contas, tem muita gente que chega aqui em Portugal, faz o seu processo de manifestação de interesse e no dia seguinte que ele recebe o título, ele zarpa de Portugal e vai pela Europa fora passear ou até trabalhar em outros estados membros da União Europeia. O que, na verdade, é uma fraude. É, na verdade, um atentado ao artigo 88, neste caso, da Lei de Estrangeiros, da lei que regulamenta a entrada e a possibilidade de regularização do território nacional português. Portanto, pode ser criado aqui um mecanismo de fiscalização e isso, uma vez expresso aqui na lei, vai facilitar a fiscalização,
a criação de regras lá no regulamento, porque esta lei também sofre depois de um regulamento, aonde o Estado pode, então, uma vez que esta pessoa não se encontra em território nacional, tenha o seu título cassado de ofício. E aí as coisas se tornam problemáticas para aquelas pessoas que hoje usufruem e utilizam desse jeitinho de chegar em Portugal, fazer uma manifestação de interesse, ter o título de residência e depois vazar, como se diz na gíria, para qualquer outro lugar da Europa, onde se ganha mais, onde ele se encontra satisfeito e feliz, com um salário maior, com uma condição de vida talvez diferente. E Portugal, na verdade, só serviu para quê? Para legalizar esta pessoa dentro do espaço Schengen. Aqui nós temos um ponto muito interessante e vamos ver se isso passa ou não, não é? Porque isso aqui é uma proposta, isso aqui é um projeto de lei, isso aqui não quer dizer que esteja aprovado ainda, tá? Fiquem bem atentos. Letra C. Esteja inscrito na Segurança Social, salvo os casos em que o documento apresentado nos termos da linha A seja uma promessa de contrato de trabalho. Porque se ele tem um contrato, ele tem que estar inscrito na segurança, mas se for uma promessa, ele não precisa estar. Então aqui nós temos esta condição. Eles também propõem aqui uma alteração, dizendo que deveria ser esteja inscrito e tenha a sua situação regularizada perante a Segurança Social. Indiferentemente se é contrato de trabalho ou não. Aqui talvez a redação não esteja muito clara, muito concisa, porque, perceba, se é uma promessa de contrato de trabalho, ele não vai ter condições, ele não tem nenhuma obrigação de estar inscrito na segurança. É uma promessa, ele ainda não fez o contrato. Mas, por outro lado, tenha em mente que, se ele precisa de um contrato e não de uma promessa, aí isto aqui faz sentido. Na atual lei, o número 3 está revogado. Eles revitalizam o número 3, trazem o número 3 de volta, com a seguinte redação: a concessão de autorização de residência nos termos dos números anteriores é comunicada pelo CEF, por via eletrônica, ao Instituto de Emprego e da Formação Profissional Infraestruturas Portugal, e nas regiões autônomas aos correspondentes serviços regionais para efeitos de execução do contingente definido nos termos do artigo 59. Aqui eles estão indo contra o outro projeto que existe lá na Assembleia da República, em que este contingente está sendo extinto. Eles não querem mais o contingente. O contingente é aquele número que faz com que o número de vagas que seja disponibilizado ao estrangeiro para vir trabalhar em Portugal, ele tem um limite. Então, de tempos em tempos, esse limite ele vai sendo flexibilizado, ele vai aumentando, vai diminuindo, de acordo com as vagas, de acordo com o número de vistos concedidos. Portanto, tem um limite. Quando chegar aquele limite, não tem mais visto de trabalho para Portugal. No projeto do governo, isto aqui deve ser extinto. O Chega, ao contrário, está dizendo não. Para efeitos de execução do contingente definido nos termos do artigo 59, eles reavivam esta informação. O 4 e o 5 permanecem inalterados, não mexeram nestes dois números, e eles fazem o quê? Revogam o número 6. O número 6 é aquela situação que foi criada lá em 2019 pela Lei 28/2019, do dia 29 de março, e que entrou em vigor em 30 de março de 2019, que permite que a pessoa seja considerada legal no que diz respeito à sua entrada em Portugal, uma vez que ela tenha pelo menos 12 meses contribuições na Segurança Social. Então, o número 6 aqui do número 88 está previsto pelo Chega para ser extinto, ser revogado. Hoje, o número 6 diz que presume-se a entrada legal prevista na linha B do número 2, sempre que o requerente trabalhe em território nacional e tenha a sua situação regularizada perante a Segurança Social há pelo menos 12 meses.
Isso aqui, na época, foi muito comemorado em 2019, quando esta situação passou, né, pela Assembleia, foi votado, foi aprovado, foi ao presidente, promulgou, virou lei. Muito bem, passou-se a aplicar. E o Chega é contra esta proposta, é contra este dispositivo da lei e pretende, neste projeto de alteração, revogar o número 6 do artigo 88. Em seguida, nós vamos para o artigo 89. Autorização de residência para o exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores. Aqui nós chegamos no recibo verde. Número 1, letra A fica como está, B fica como está, C fica também como está. Não muda nada. Agora, letra D. Quando exigível, apresentem declaração da ordem profissional respectiva de que preenchem os respectivos requisitos de inscrição. A letra D, simplesmente eles colocam aqui que estejam inscritos na Segurança Social. Então, a letra D muda a redação. E na letra E, então, que é acrescida, diz o seguinte: quando exigível, apresente declaração da ordem profissional respectiva de que preenchem os respectivos requisitos da inscrição. Quer dizer, a letra D atual passa a ser a letra E. E a letra D de dado significa estejam inscritos na Segurança Social. O número 2, que é novamente aquele artigo que fala da manifestação de interesse, 882 e 892. Mediante manifestação de interesse apresentada através do sítio do CEF na internet ou diretamente numa de suas delegações regionais, é dispensado o requisito previsto na linha A do número 1 do artigo 77, desde que o cidadão estrangeiro tenha entrado legalmente em território nacional. Ponto. Aqui vem aquela questão. Entrado legalmente em território nacional. Qual é a proposta para o número 2? Excepcionalmente, mediante proposta do diretor nacional do CEF ou por iniciativa do membro do governo responsável pela área da administração interna, pode ser dispensado o requisito previsto na linha A do número 1 do artigo 77, desde que se verifique a entrada e a permanência legal em território nacional. Novamente, mesma coisa que no 88. Permanência legal em território nacional. Ou seja, não adianta fazer a manifestação e cair fora. Se isto aqui passar, vai apertar para aquela turma que tem o hábito de fazer isso. E, aliás, muita gente trabalha fora de Portugal e mantém aqui o seu título de residência para efeitos de legalização. É o jeitinho que é usado para se conseguir fazer isso, para se conseguir lá na frente, através de um período, né, que todo mundo sabe que depois de 5 anos de residência legal em Portugal você pode conseguir a nacionalidade portuguesa. Então as pessoas vêm, fazem manifestação, mas ao invés de ficarem aqui, de contribuírem aqui, de terem a sua atividade em Portugal, na realidade estão em outro estado. E isto, segundo a proposta do Chega, acaba. 3 e 4 não tem alterações e o número 5 também, como é o número 6 lá no artigo 88, aqui nós temos no artigo 89 o número 5, que eles pretendem revogar. E ele não trata nada mais, nada menos do que da situação regularizada perante a Segurança Social, ou seja, a presunção de entrada legal em território português. Porque diz que o número 5 hoje presume-se a entrada legal prevista no número 2 sempre que o requerente tenha vigente um contrato de prestação de serviço ou uma atividade profissional independente em território nacional e tenha a sua situação regularizada perante a Segurança Social, num caso e noutro, há pelo menos 12 meses. Portanto, eles extinguem também, no artigo 89, esta possibilidade. Pois bem, como eu disse lá no início, os senhores podem ler no arquivo que eu vou deixar aqui em anexo, isto é um projeto de lei que vai se somar ao outro que é do governo, que vai descer para as comissões, que vai ser avaliado, que vai ser objeto de votação, que vai ser objeto de promulgação, sim ou não, por parte do senhor presidente da República, caso ele seja aprovado na Assembleia,
ou mesmo que ele passe em termos, mas não passe na sua íntegra. Vamos ver o que vai acontecer. Então, existem muitas alterações sobre a mesa neste momento, tanto no que diz respeito à lei da nacionalidade, quanto no que diz respeito à lei da imigração, a lei de estrangeiros, como é conhecida, que é esta aqui que nós estamos vendo agora. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. No nosso próximo vídeo, provavelmente na sequência, ou se não no outro, nós estaremos trazendo para vocês as outras alterações propostas pelo Chega para esta situação que se apresenta agora. Tá? Então, há uma sequência, isto aqui não se extingue aqui, isso não se resume apenas a estes 2 artigos, tem vários outros artigos sendo alterados, e todos os demais artigos tratam justamente da questão da penalização para quem traz o imigrante para dentro de Portugal para trabalhar, e isto de uma forma ilegal. Trata, então, de questões jurídicas, de penas, as quais, de prisão, inclusive, às quais estão sujeitas estas pessoas que auxiliam a imigração, que difundem a imigração ilegal em Portugal, e ainda a aplicação de coimas. A questão de saída, né, do território português de quem comete aqui alguma infração, coisa que também há muito tempo alterou, e agora novamente está se trazendo aqui uma proposta para finalizar este assunto. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá!